esse tempo de cocriação coletiva é mais ou menos o mesmo para outro tipo de coisas? Por exemplo, numa empresa que está passando por um momento ruim e que as pessoas estão com medo. Então, Karina, depende. Esse tempo de cocriação coletiva que eu estou falando é planetária, tá? As cocriações de nicho, elas variam de acordo com aquele nicho. Se você está falando de uma empresa, a gente precisa analisar a frequência da empresa. Sim, empresas têm frequência, empresas têm identidade, empresas têm mapa astrológico, empresas têm numerologia, empresas têm assinatura frequencial. Então a gente precisa analisar a frequência da empresa, que é basicamente o conjunto das frequências do inconsciente coletivo da empresa. E aí, se você está me dando uma informação que as pessoas estão com medo, a gente já pode imaginar qual é a frequência em que essa empresa se encontra. Se a gente tem os funcionários com medo, essa empresa ela está frequenciando diretamente com a frequência planetária. Então, se a gente quer mudar esse cenário, a gente precisa mexer com a frequência das pessoas. E aí, N coisas podem ser feitas, né? Por que as pessoas estão com medo? Estão com medo de perder o emprego? Então, a gerência, a direção, a presidência precisa dar mais segurança para essas pessoas. Precisa, de uma certa forma, garantir que essas pessoas continuarão tendo emprego. Enfim, aí eu não vou falar de técnicas de coaching, feedback, aí tem que falar com o RH da empresa que tem que trabalhar com as lideranças dessa empresa, né? Agora, a velocidade da cocriação depende da frequência dessa empresa e depende em que ela se encontra e da frequência original dessa empresa, tá bom? Agora, se a gente tem uma frequência coletiva de 3 e 4 meses, muitas vezes essa cocriação pode ser mais rápida dentro de uma empresa, tá? E quanto menor a empresa, mais rápida pode ser. E aí você complementa, eu não tinha visto aqui, as pessoas ficam imaginando e comentando que a empresa vai fechar, que vai demitir em março, etc. Então, na verdade, as pessoas estão ajudando a cocriar essa realidade, infelizmente, né? Muitas vezes nem era o ideal e nem era o que os diretores, as pessoas que comandam a empresa gostariam ou iriam fazer. Mas se as pessoas estão vibrando nisso, falando muito que a empresa vai fechar, vai demitir, etc., elas estão ajudando com que isso aconteça. Então, realmente, como eu disse antes, isso precisa ser endereçado pela direção da empresa. Se realmente esse é o interesse da empresa, né? Também precisa ver isso.